Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre intraempreendedorismo e entender por que ele é um elemento fundamental para a competitividade organizacional. Vamos lá? Nós vamos iniciar o nosso estudo, pessoal, trazendo dois conceitos, né? Primeiro a gente vai ver o que é empreendedorismo e a gente vai ver o que é intraempreendedorismo, tá? É importante a gente ter o conhecimento desses dois conceitos, né, para a gente entender bem direitinho a diferença entre eles. Primeiro a gente tem um conceito de empreendedorismo, aqui do professor Agostinho Paludo, que ele vai dizer o seguinte, que empreendedorismo é a capacidade de aproveitar oportunidades, imaginar, desenvolver e realizar visões, capacidade de criar negócios ou penetrar em novos mercados, pronto para assumir todo o controle e o risco. Então, o empreendedorismo é aquela capacidade de enxergar oportunidades onde ninguém viu, então onde não existe. Onde não existe nada parecido, vamos dizer assim. Então é aquele indivíduo que consegue enxergar diante de um cenário oportunidades, seja de um negócio ou de um projeto, onde mais ninguém viu aquela oportunidade naquele momento. Então o empreendedor, ele identifica essas oportunidades, ele desenvolve soluções e ele investe recursos na criação de algo que seja positivo para a sociedade. Então, empreendedorismo, a gente vai botar aqui, ó, sociedade. E vocês vão entender por que agora a gente vendo esse conceito de intraempreendedorismo que nós pegamos lá no site do Sebrae, tá? É um conceito do Sebrae, que vai dizer o seguinte, que intraempreendedorismo é um processo de inovação realizado pelos funcionários dentro de uma empresa. Trata-se basicamente de uma oportunidade para os colaboradores trabalharem em novas ideias e criarem produtos, serviços ou processos sem precisar efetivamente começar um novo negócio. Então, aqui nós colocamos, né, que o empreendedorismo ele está voltado para criar algo de positivo para a sociedade. O intraempreendedorismo é um processo de inovação voltado para criar algo novo, algo positivo, algo inovador para a própria organização. Por quê? Porque essa visão de oportunidade, de novo projeto, né, essa visualização de uma oportunidade é feito pelo próprio funcionário dentro da empresa. No empreendedorismo, é uma pessoa qualquer, né, que tem essa visão, né, ela enxerga essa oportunidade e aí, então ela vai aproveitar isso para criar negócios, criar projetos, poder entrar em novos mercados. E essa pessoa empreendedora, ela assume todo o controle e o risco. A gente vai ver que no intraempreendedorismo, quem assume o controle e o risco é a própria empresa, né? Então, o funcionário, ele tem essa visão, ele aproveita essa oportunidade, mas ele não tem o comprometimento de assumir o controle e o risco. Quem vai fazer isso é a empresa. Então a gente vai ver esse quadro aqui agora, com essas principais diferenças, para clarear um pouco mais isso que a gente acabou de falar para vocês, tá? Esses dois conceitos de empreendedorismo e de intraempreendedorismo. Lembrando que intra é dentro, né? Então a gente já consegue ver
consegue fazer essa associação. Empreendedorismo está voltado para a sociedade, né? Trazer coisas novas para, como soluções positivas, com resultados positivos para a sociedade. O intraempreendedorismo é esse empreendedorismo dentro da empresa, onde o funcionário vai trazer inovações, vai trazer novidades, vai aproveitar oportunidades para serem aplicadas dentro da organização, que óbvio vai, né, levar isso, transportar isso para a sociedade em forma de serviços de qualidade, produtos de qualidade também, tá? Mas não é o objetivo do intraempreendedorismo trazer isso para a sociedade, mas sim trazer essa inovação e essas soluções para dentro da empresa. Então vamos aqui no quadro. Empreendedorismo, intraempreendedorismo. Vamos lá. No empreendedorismo, o empreendedor ele desenvolve soluções em prol do seu próprio negócio, né? Então é algo que ele faz, seja abrindo uma nova empresa, né? Isso pode acontecer. Mas é importante também, pessoal, a gente fazer uma distinção, né? Que eu me lembrei agora que é importante. O empreendedor e o empresário, né? Nem sempre o empreendedor ele vai ser um empresário e nem sempre o empresário vai ser um empreendedor, né? Ultimamente esses conceitos andam meio deturpados assim, né? Convencionou-se a chamar empresário de empreendedor, né? Eu, Isabel, quero abrir uma empresa e eu vou ser uma empreendedora? Não necessariamente, né? Pelo conceito de empreendedorismo, não necessariamente, né? Eu posso empreender e não me tornar uma empresária. Eu posso ter uma ideia, eu posso ter um projeto, eu posso criar uma solução, enxergar uma oportunidade e criar uma solução. E vender essa solução para uma empresa, né? E eu ficar ali só com essa minha, digamos assim, explorando essa minha veia empreendedora, mas não me tornando uma empresária de fato. E o empresário, ele está ali mais, o papel dele é mais em fazer uma gestão mais eficiente e mais eficaz, né? Ele está trabalhando mais na gestão da empresa. E ele pode gerir uma empresa que não trouxe nada de inovador para a sociedade. É mais uma empresa que presta aquele tipo de serviço ou disponibiliza algum tipo de produto que pode ter uma diferençazinha ou outra do concorrente, mas não é nada inovador, tá? Então, vamos prestar atenção nessa diferença, né? O que é empreender de fato e o que é ser um empresário, né? Tem uma distinção aí que a gente acaba deixando de lado por conta dessa mistura de conceitos, né? Que hoje em dia acabam misturando muito o que é empreendedor e o que é empresário. Pode acontecer sim de um empreendedor se tornar um empresário, ou um empresário se tornar um empreendedor, ver uma nova oportunidade no mercado e lançar algo totalmente inovador, tá bom? Mas é importante a gente saber essa diferença. Então, voltando aqui para o nosso quadro, empreendedorismo desenvolve soluções em prol do seu próprio negócio, ou a gente pode botar aqui em prol da sociedade. O intraempreendedorismo gera ideias e cria soluções para a empresa em que trabalha. Empreendedorismo usa capital próprio ou de terceiros. Quem são esses terceiros? São os investidores. Existem aí investidores que trabalham só com isso, né? Investir nas ideias dos empreendedores. O intraempreendedorismo usa o capital da empresa. Então, o funcionário, para gerar ideias novas, criar soluções, ele vai utilizar o capital da empresa, ele não vai tirar do bolso dele para poder criar essas soluções. O empreendedorismo, ele cria a própria equipe. No intraempreendedorismo, trabalha de forma colaborativa com a equipe já existente ali na empresa. O empreendedorismo cria a própria estrutura e o intraempreendedorismo
usa a estrutura operacional da empresa. Empreendedorismo, maior poder de ação sobre o ambiente. E intraempreendedorismo, lá o funcionário ele tem uma maior dependência das características da cultura organizacional. Né? Porque o que acontece? O funcionário ele é incentivado até a intraempreender, né? Existem empresas que têm essa cultura do intraempreendedorismo, só que o funcionário ele não pode fugir muito ali da caixinha não, né? Ele não pode viajar, digamos assim, muito, né? Ele tem que criar soluções, gerar novas ideias, mas dentro do contexto cultural ali da organização. Pode acontecer dessa nova solução dele trazer uma nova cultura organizacional? Pode, né? Pode modificar aquela cultura já existente? De alguma forma, sim, mas não é comum, né? A regra, digamos assim, né? O que acontece com mais constância é que o funcionário, né, que intraempreender, ele precisa fazer essas inovações respeitando, né, a cultura organizacional existente. Voltando aqui para o nosso quadro, vamos ver aqui a última diferença. O empreendedorismo, existe um maior risco financeiro. E já no intraempreendedorismo, existe uma maior tolerância ao erro, porque a própria empresa ela está incentivando aquele funcionário a inovar, né, a empreender dentro da organização. Já o empreendedor, ele assume esse risco financeiro, né, para ele criar aquela nova solução, ele desenvolver aquela solução, aquela nova ideia, ele vai tirar o dinheiro lá do bolso dele. Então, ele assume um maior risco financeiro. Tá? Então, eu acho que aqui com esse quadro a gente conseguiu já entender melhor, né, e deixar mais concreto essa diferença entre o que é empreendedorismo e o que é o intraempreendedorismo. Visto as diferenças, a gente vai ver o que agora? Os principais benefícios do intraempreendedorismo. Afinal de contas, é o tema, né, da nossa aula. Vimos lá o que é empreendedorismo só para poder ficar mais claro a diferença entre eles, mas a gente vai tratar agora do intraempreendedorismo propriamente dito. E para a organização ela estimular o intraempreendedorismo, ela precisa obter benefícios quanto a isso, né? E os principais benefícios que a gente tem são esses aqui. Primeiro, o intraempreendedorismo promove melhorias de processo. Como? Né? Os funcionários eles vão utilizar suas próprias habilidades e criatividade. Então, vai auxiliar gestores e funcionários a pensar em formas de melhorar o desempenho da instituição. Então, por isso, o intraempreendedorismo promove melhorias de processo. Esses funcionários, esses gestores vão passar a usar suas habilidades e sua criatividade, pensando aí em novas formas de melhorar o desempenho da instituição. Então, vai melhorar os processos, vai criar novos processos, vai fazer mudanças nos processos já existentes para que o desempenho melhore. Outro benefício, incentiva a inovação na empresa. Então, os funcionários são incentivados a assumir mais responsabilidades e riscos sem medo de falhar. Então, existe esse estímulo. O intraempreendedorismo vai impulsionar a produtividade dessas pessoas e os funcionários vão se sentir mais empoderados, eles vão conseguir assumir mais responsabilidades e riscos porque eles sabem que a empresa está incentivando a inovação, está incentivando que eles empreendem dentro da própria empresa, existe esse estímulo, então eles acabam assumindo essas responsabilidades e esse risco sem medo de falhar, porque existe ali a empresa apoiando por trás todas essas ações, tá bom? Outro benefício, aumenta o capital humano da empresa.
os colaboradores eles são estimulados ao desenvolvimento profissional. Então a empresa ela vai incentivar que eles façam cursos, aprendam novas técnicas, novas habilidades, né? Porque o capital humano é um ativo para a empresa, é algo que vai trazer aí uma competitividade para a empresa. Então, capital humano e intelectual é um elemento que eleva a competitividade da empresa no mercado. Então, na medida que o funcionário se desenvolve, a empresa vai usufruindo desse desenvolvimento profissional também. E por último, nós vamos ter o estímulo à produtividade, à proatividade, né? Então, os colaboradores são estimulados a fazerem o que deve ser feito sem que haja alguém guiando e cobrando ações. Então, o intraempreendedor, ele assume os riscos para conseguir desenvolver suas ideias. Então, por isso que é importante que ele seja proativo e que a empresa estimule essa proatividade nele, tá? Para que ele se sinta mais motivado e estimulado a desenvolver toda essa, a aplicar todas as suas habilidades e criatividades e criatividade em ações de inovação, em novos projetos, em novos processos. Tá? Então, esses são os principais benefícios do intraempreendedorismo nas organizações. Vamos ver agora as características do intraempreendedor, né? Porque ele vai empreender dentro da empresa, mas ele precisa ter algumas características para ser um funcionário que vale a pena a empresa investir e estimular que ele traga novas soluções. Então, primeiro, ele tem que ter análise estratégica. Ou seja, o intraempreendedor ele precisa enxergar a empresa na sua totalidade. Ele precisa ter uma visão macro da organização. Ele tem que saber como que a empresa está posicionada no mercado. Ele tem que entender o interesse dos investidores e conhecer as necessidades dos clientes. Então, ele precisa fazer essa análise estratégica, pessoal, e eles precisam ter essa visão estratégica também. Outra característica é adaptação a mudanças. Equipes intraempreendedoras não são resistentes às mudanças, né? Muito pelo contrário. Né? Essas equipes, quanto mais rápido elas se adaptarem às mudanças, melhor para elas. Né? Então, equipes intraempreendedoras não têm medo de mudanças. E muitas das vezes são elas que capitaneiam ali as mudanças dentro da organização. Né? Porque pensem comigo, se essas equipes intraempreendedoras são estimuladas pela organização para trazer novas soluções, para melhorar os processos, isso vai gerar mudança. Né? Então, gerando mudança, elas vão ser as primeiras que vão precisar apoiar, porque senão o projeto que elas vão desenvolver não vai ter sucesso dentro da organização. Né? Então, isso é muito importante. Equipes intraempreendedoras não são resistentes às mudanças. Por isso que uma das características do intraempreendedorismo é essa adaptação a mudanças. A capacidade, né, de se adaptar às mudanças. Seguindo aqui, nós temos outra característica do intraempreendedor, que é o aprendizado contínuo. O intraempreendedor, ele nunca acha que sabe o bastante, então ele é um eterno curioso. Né? Isso aí, para a gente poder guardar. É aquela pessoa que está sempre buscando conhecimento. A sua mente está sempre aberta e atenta ao que pode ser descoberto. Por isso, essa questão do aprendizado contínuo. Né? Então, o intraempreendedor, ele está sempre descobrindo coisas, ele está sempre testando teorias. Então, é uma pessoa muito antenada,
está sempre ligada no que está acontecendo aí, principalmente de inovações tecnológicas, de mudanças econômicas, mudanças políticas, porque assim ele consegue captar essas oportunidades e trazer essas oportunidades para dentro da organização. Última característica, não menos importante, aliás, é muito importante a questão da autonomia, né? Os intraempreendedores não têm medo de correr risco. Eles valorizam a autonomia em seu ambiente de trabalho, né? Então, é aquilo que a gente falou, né? Se a organização, se a empresa, ela estimula o intraempreendedorismo, ela precisa dar autonomia a essas equipes ou a esses profissionais intraempreendedores para que eles possam agir de forma autônoma, que eles possam fazer suas pesquisas, testar teorias, né, desenvolver processos, como nós falamos anteriormente. Eles têm essa autonomia, mas tudo isso respeitando a cultura organizacional. Tá? Então, a autonomia é muito importante quando se fala de um profissional com características de intraempreendedor. Vamos seguir aqui, que agora nós vamos começar a fazer algumas questões sobre esse tema, né? Ver como que as bancas estão tratando o intraempreendedorismo aí nas provas. Uma questão da IESES de 2023 diz o seguinte: dentro de uma organização, aquele sujeito que consegue melhorar processos simples do dia a dia, ou seja, ele aperfeiçoa o que já é feito, adota a postura de empreendedor corporativo, também é chamado de... E aí na letra A, de cara já vem a resposta para a gente. Ele é chamado de intraempreendedor. Tá? E aqui eu quero fazer uma observação para vocês. Ó. Empreendedor corporativo é o mesmo do que intraempreendedor. Tá? Então, se vocês virem em prova empreendedorismo corporativo, é sinônimo de intraempreendedorismo, tá, pessoal? Sem intraempreendedorismo. Palavrinha aqui. Difícil aqui para a gente falar e escrever. Né? Então, empreendedor corporativo é o intraempreendedor corporativo, tá? É a mesma coisa. Porque ele é um empreendedor, mas ele é um empreendedor dentro da organização. Se fosse o empreendedorismo mesmo, seria um empreendedor que também a gente já viu aí em alguns lugares, que eles chamam de empreendedor externo, tá? Também é um outro nome pelo qual se chama o indivíduo que é um empreendedor, tá? Então, empreendedorismo externo, a mesma coisa, intraempreendedorismo e empreendedorismo corporativo, a mesma coisa. Vamos lá, letra B. Eles trouxeram aqui para a gente o proprietário. Bom, o proprietário, ele é o dono da empresa, né? E não necessariamente ele vai trabalhar trazendo melhorias ou buscando inovação. E muitas das vezes o proprietário nem trabalhar na empresa trabalha. Então, o proprietário não tem nada a ver com o conceito do enunciado. Acionista é aquela pessoa que possui uma parte da empresa, né? Possui ações da empresa, não está tipicamente envolvido no dia a dia, então não é um funcionário, né? Muitas das vezes não é um funcionário da empresa. O sócio é um tipo de proprietário, né, que compartilha ali a propriedade com outros sócios, não necessariamente trabalha na empresa e desenvolve atividades intraempreendedoras. Então sobra aqui para a gente mesmo a letra A, confirmando a nossa resposta. Seguindo aqui, vamos ver mais uma questão, agora de certo e errado, lá de 2017, né? Então a gente já vê que esse conceito de intraempreendedorismo não é tão novo assim, né? Daqui a pouco aí está fazendo 10 anos dessa prova. Então vamos ver aqui, ó. A organização do trabalho e a autogestão de carreira são características intrínsecas aos profissionais da Secretaria Executiva do século XXI. Em relação à rotina de trabalho e à gestão de carreira, julgue como verdadeiro ou falso, na verdade é certo ou errado, né?
é o item a seguir. A gente só não mudou aqui entre verdadeiro e falso, ficou certo e errado, mas a gente já compreende, não tem problema, não vai invalidar aqui a resolução da nossa questão. Então vamos ver o que diz o item. Ó. O intraempreendedorismo consiste na busca pelo sucesso, assim como o empreendedorismo. Ok, porém, e aqui vem, ó, o que os difere é que o intraempreendedorismo é um comportamento que parte do colaborador e volta-se para a sua atuação fora da empresa. O errado está aqui, pessoal, ó. Fora da empresa. Na verdade, o intraempreendedorismo é um comportamento que parte do colaborador e volta-se para a sua atuação dentro da empresa. Esse é o conceito de intraempreendedorismo, tá? Então aqui, a questão ela está certa ou como diz ali no enunciado, verdadeira. O item é verdadeiro. Beleza? Certinho aqui. Muito fácil a questão. Vamos seguir para mais uma. A gente vai ter que completar aí essa lacuna. Vamos ver qual é a alternativa correta. Uma questão da FUMARC de 2023. Então, diz que alguma coisa aqui é aquele indivíduo que tem a capacidade de administrar situações novas e de assumir os riscos decorrentes das decisões tomadas na empresa onde trabalha. Ou seja, esse indivíduo é um funcionário da empresa. Nós estamos falando de quem? Primeiro, consultor de resultados. Não geralmente, consultores não são funcionários da empresa, tá, pessoal? São pessoas, esses consultores são contratados para fazer algum tipo de análise, para auxiliar as organizações a alcançarem seus objetivos e seus resultados. Então, consultor não é esse indivíduo aí que está sendo mencionado no enunciado da questão. Consultor social, mesma coisa, é consultor, geralmente não é funcionário da empresa. E esse aqui trabalha na área de desenvolvimento social, comunitário, ele orienta ali a empresa nas ações sociais, então também não tem nada a ver. Sobra aqui para a gente dois conceitos, empreendedor externo e empreendedor interno. Vamos voltar aqui no enunciado. Fala que ele é um funcionário da empresa. Se ele é um funcionário da empresa, ele está dentro da empresa, correto? O que está dentro está interno, o que está fora está externo. Então, externo, fora, interno, dentro. Esse indivíduo, ele é um empreendedor externo, ou seja, ele é um empreendedor que está fora da empresa? Não, porque ele é um funcionário da empresa. Elimina a letra C, sobra para a gente o quê? O empreendedor interno. Tá vendo que eu falei lá, ó, outro sinônimo de intraempreendedor. Empreendedor. Ele é um empreendedor interno e ele também pode ser chamado de empreendedor corporativo. Então a gente vai começando a achar outros sinônimos que a gente lendo direitinho, e sabendo o conceito de intraempreendedorismo e empreendedorismo, a gente sabendo essa diferença, a gente consegue aí fazer as questões sem maiores problemas. Então aqui, letra D, a nossa resposta. Vamos ver aqui a nossa última questão de 2022. A gente vê que aqui é uma questão um pouco maior. Vamos ver o que está dizendo. Ó. A importância do empreendedorismo vem crescendo nas últimas décadas. Então aqui ele vai contando uma historinha, assim como as discussões sobre a utilização e novas metodologias de implementação. As expressões intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo, ó, aqui uma questão que usa sinônimos, ó.
intraempreendedorismo e empreendedorismo corporativo. Referem-se à atividade empreendedora dentro das organizações. Então, trouxe o sinônimo, já trouxe o conceito. Vamos ver aqui o que ele pede. Assinale a alternativa que explica corretamente a relação existente entre empreendedorismo e intraempreendedorismo. Então, é uma questão que a gente precisa saber o conceito desses dois elementos. O que é empreendedorismo e o que é intraempreendedorismo. Vamos ver aqui a letra A, o que diz pra gente. Vamos ver se explica corretamente a relação existente entre eles. Apesar das diferenças, o local de existência de ambos, ou seja, do empreendedorismo e do intraempreendedorismo, é o mesmo, isto é, organizações já existentes e estruturadas. Aí a gente já vê aqui, pessoal, que o próprio enunciado já mostrou para a gente que essa alternativa aqui ela está errada. Por quê? Aqui ele diz o quê? Que as expressões intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo referem-se à atividade empreendedora dentro das organizações já estruturadas. Então, isso não é um ponto de convergência, né? Porque o local de existência de ambos não é o mesmo. O intraempreendedorismo existe nas organizações que já existem e são estruturadas. O empreendedorismo não. Então, aqui está errado, né? Porque ele falou que o local de existência de ambos é o mesmo, e não é. Letra B. O fundamento que permeia a lógica de ambos, ou seja, do empreendedorismo e do intraempreendedorismo, é a inovação, ou seja, geração de novos valores, novas competências, novos processos ou novos produtos. Correta a afirmativa. Né? Porque a raiz é o empreendedorismo. O fundamento é esse, é a inovação, geração de novas ideias, novas competências, novos processos, novos produtos, novos serviços. Né? Então, isso é o que está em comum, isso que é o ponto em comum entre empreendedorismo e intraempreendedorismo. Tá? Então, letra B está correta. Vamos ver o que diz a C e a D. O modelo de gestão da inovação, aplicado em ambos os casos e bastante semelhante, independentemente de ocorrer em grandes organizações ou ser uma iniciativa corrente. Bom, o tipo de modelo, pessoal, ele pode variar, né? Então, o modelo de gestão ele pode variar. Então, essa alternativa aqui, ela está errada, né? Porque o modelo de gestão, ele pode sim variar, tá? Então, letra C, não tem nada a ver. Letra D, em ambos os casos, as iniciativas geram projetos que têm como maior objetivo serem absorvidos pela estrutura organizacional, tornando-se quase que um apêndice de uma grande organização. Esse item ele está mais relacionado ao intraempreendedorismo do que ao empreendedorismo. Então, letra D também, ela está errada, sobra para a gente a letra B como resposta. Então é isso, pessoal. Aqui nós finalizamos a nossa aula sobre intraempreendedorismo. Eu recomendo que vocês façam as questões relacionadas a esse tema e a gente se vê na próxima aula.